De um apartamento de habitação popular ao comando de um império criminoso milionário. Uma jornada que abrange 4 continentes, 7 países e mais de uma década de domínio. Esta é a história de Mark Buddle, o homem que se declarou comandante supremo dos Comancheros. Imagine só, 160 quilos de cocaína no valor de 40 milhões de dólares. Então, a Polícia Federal Australiana alega que Mark Buddle esteve envolvido na importação de 160 quilos de cocaína para Melbourne. Um aplicativo de mensagens privadas secretamente controlado pelo FBI. Não foi vendido para eles. A ideia foi vendida para eles por um vigarista em San Diego, dizendo que isso era a prova de falhas. Os preços da metanfetamina despencaram de 250 mil dólares para 80 mil dólares por quilo. Por trás desses números existe uma história de ambição, traição e arrogância. Com apenas 27 anos, Buddle assumiu o controle dos Comancheros, a gangue de motoqueiros mais temida da Austrália. Aos 36 anos, ele comandava impérios de drogas a partir de resorts de luxo em Dubai. Como um durão das ruas de Maroubra, passa a fretar jatos privados para o Super Bowl. O que leva um homem a tatuar o próprio sobrenome no peito? Durante 15 meses na prisão, várias prisões internacionais e uma briga sensacional à beira da piscina registrada por câmeras, a influência de Buddle só aumentou. Até que a tecnologia, ferramenta em que confiava, causou sua queda. O chefe dos Comancheros, Mark Buddle, está sob custódia nesta noite após uma missão secreta que o trouxe da Turquia para a Austrália. O chefe dos Comancheros, Mark Buddle, está sob custódia em solo australiano nesta noite, após ser trazido da Turquia para a Austrália em uma missão ultra-secreta. Mas sua jornada rumo à justiça foi atrasada por informações preocupantes. O criminoso mais procurado da Austrália foi entregue em Darwin à noite. Mark Buddle é escoltado de costas, com os braços erguidos e algemado, momentos depois que a polícia turca o entregou. Esta não é só mais uma história de crime. É uma história de poder, orgulho e o preço da ambição. Das ruas de Sydney às praias de Chipre, passando pelo luxo de Dubai e as intrigas da Turquia, acompanha a ascensão e queda de um homem que achou que poderia comandar o submundo mesmo no exílio. Os números são impressionantes. Os personagens são fascinantes. E a verdade é mais estranha que a ficção. Bem-vindo ao mundo de Mark Buddle. Mark Buddle nasceu em 1984. Mark Douglas Buddle nasceu em Maroubra, Austrália, em 1984. Crescendo nos conjuntos habitacionais de Maroubra, Sydney, sua infância foi marcada pelo que muitos descreveram como uma infância difícil. Mark Buddle é um garoto de Maroubra dos conjuntos habitacionais. Ele entrou cedo no mundo do crime. Mas que forças transformam um jovem em uma das figuras criminosas mais notórias da Austrália? Teve uma infância difícil e ingressou no crime jovem, passando um tempo na prisão juvenil. Ao se juntar à gangue de motoqueiros Comancheros na juventude, Buddle demonstrou imediatamente um apetite por poder e controle. Por volta dos 21 anos, Mark se junta à notória gangue de motoqueiros australiana chamada Comancheros. Os Comancheros eram e ainda são um temido clube de motoqueiros fora da lei, que supostamente está fortemente envolvido no submundo da Austrália. O tráfico de drogas lidera os crimes em que eles atuam, mas extorsão, assassinatos por encomenda, lavagem de dinheiro e roubos também são formas comuns de lucro. Quem diria que esse garoto de Maroubra lideraria a gangue de motoqueiros mais temida da Austrália? Os sinais de sua influência crescente surgiram em 2010. Naquele ano, Buddle foi ligado a 2 eventos importantes. O assassinato do segurança Gary Allabon, durante um assalto e uma briga pública com membros do notório clube de motociclistas em Bondi. O último incidente, no qual ele lutou ao lado de Mick Murray contra Alan Sarkis e David Lima, resultou em uma acusação de rixa. Como outras gangues de motoqueiros, os Comancheros tinham vários inimigos, incluindo um notório clube de motociclistas. A rivalidade entre as duas gangues pode ter começado já em 2008, quando o carro do líder Alan Sarkis explodiu. Suspeita-se que os Comancheros tenham feito o ataque. Nos 2 anos seguintes, as gangues de motoqueiros seguiram se atacando.
A polícia afirmou que pode ter sido retaliação do notório clube de motociclistas, mas ninguém foi processado pelo ataque. Sua ascensão ao poder ocorreu em 2011, quando o então presidente nacional do Axe, Dax Nakuru, fugiu para vir à Turquia. Buddle aproveitou a chance e virou presidente nacional dos Comancheros aos 27 anos. Mark Buddle realmente ganhou notoriedade há pouco mais de uma década em Sydney como um motoqueiro da gangue Comanchero. A ascensão dele na hierarquia foi rápida, não foi? O título de comandante supremo fez Mark sentir-se invencível. Ninguém deveria ousar dizer nada sobre ele, muito menos sobre a mãe dele. Pense nisso. Mal tinha idade para alugar um carro em alguns países, mas já comandava uma das maiores organizações criminosas da Austrália. Que tipo de poder isso dá a ele? Controle total do que é considerado provavelmente uma das gangues de motoqueiros mais conhecidas da Austrália, que ele ainda comanda. A violência seguia sua ascensão. Em dezembro de 2011, ele se envolveu em uma briga particularmente brutal no Spearmint Rhino Strip Club, em Melbourne. No dia 18 de dezembro de 2011, Mark visitou o Spearmint Rhino Gentlemen's Club na King Street, junto com mais 3 pessoas. 10 minutos antes das 3, uma briga começou de repente. Mark, de blusa branca, discutiu verbalmente com um homem que teria dito algo sobre sua mãe, o que não posso repetir por política da plataforma. Durante 2 minutos, socos e chutes voaram. Um dos oponentes dele, que levou chutes e socos, perdeu 2 dentes, teve 3 dentes fraturados e 1 dente destruído. Outro homem quebrou a mão. Em dezembro de 2012, a polícia de Queensland o prendeu para extradição para Nova Gales do Sul por causa de mais uma briga de bar. Um padrão estava surgindo. Em meio a tudo isso, uma coisa ficou clara. Mark Buddle não era um criminoso comum. Sua ascensão rápida das ruas de Maroubra aos mais altos escalões dos Comancheros o marcou como alguém especial, ou talvez alguém especialmente perigoso. Mas isso era só o início da sua história. Mark Buddle parecia feito para o poder. Depois de se tornar presidente nacional em 2011, sua influência cresceu exponencialmente a cada ano que passava. Mas como alguém mantém o controle sobre uma organização tão notória? A resposta veio através do medo e da força. Em janeiro de 2014, Buddle enfrentou acusações por ameaçar matar um policial de Queensland. Uma atitude ousada que demonstrou seu crescente senso de invulnerabilidade. Sua confiança parecia não ter limites. Líder de uma das gangues de motoqueiros mais temidas da Austrália, foi preso após suposta ameaça de morte a uma detetive de Queensland. Policiais aguardaram o presidente dos Comanchero no aeroporto de Coolangatta e o abordaram no desembarque para férias em Gold Coast. Em vez de sol, areia e mar, as férias de Mark Buddle em Queensland agora serão atrás das grades. O chefe dos Comanchero, de 29 anos, foi preso ontem no aeroporto de Gold Coast, poucos dias depois de ser liberado da prisão em Nova Gales do Sul. Problemas legais continuaram a surgir. Por causa da briga no Spearmint Rhino, ele se declarou culpado de várias acusações. Uma acusação de desordem pública violenta, uma de causar lesão intencionalmente e 2 de agressão. O resultado? Uma sentença de 15 meses de prisão que parecia apenas aumentar sua reputação. Em 2016, tudo mudou. Com a polícia considerando-o pessoa de interesse no assassinato de Alabon em 2010, Buddle recuou estrategicamente para os Emirados Árabes Unidos. Ele saiu daqui em 2016. Ele foi para o exterior, legalmente. Mas desde que veio à tona que ele é uma pessoa de grande interesse para a polícia, no assassinato de um segurança em 2010 no coração de Sydney, um homem chamado Gary Alabon. Fugir não foi abrir mão do controle. Em vez disso, ele nomeou um comitê poderoso para comandar os Comancheros em sua ausência. Sua estrutura de gestão era precisa. Tarek Ahed tornou-se sargento de armas nacional. Mick Murray assumiu o comando de Melbourne. E Alan Meehan controlava Sydney. Cada homem era leal a Buddle, garantindo que seu poder permanecesse firme mesmo ausente. Mark Buddle sempre teve uma base muito leal de capangas ou de pessoas dispostas a fazer qualquer coisa que ele quisesse. Setembro de 2017 marcou um momento decisivo.
Buddle mandou uma mensagem a todos os comancheros. Eu sou o maldito comandante do mundo. Ninguém pode mexer com outro membro ou criar outro capítulo sem a minha permissão. Quem mais teria coragem de fazer tal declaração? Pense na audácia, comandar um império do crime do exterior, se declarar comandante global, manter o controle através do medo e da lealdade. Esse foi o auge do poder de Buddle? Ou foi o começo da sua queda? Dubai representou um novo capítulo para Mark Buddle. Deixando para trás os subúrbios de Sydney, ele se estabeleceu no The Palms, um dos resorts mais exclusivos de Dubai. Ele ficou baseado em Dubai por muito tempo. Ele morava em um dos resorts mais exclusivos de lá, o The Palms. Ele tinha uma vida muito melhor do que em Maroubra. Quão diferente era essa vida em relação ao começo dele em Maroubra? O dinheiro circulava livremente em seu reino. Jatos particulares o levavam a eventos como o Super Bowl e iates de luxo o transportavam entre ilhas gregas. Isso estava bem longe da época em que ele morava em habitação social. Eu vi matérias, acho que escritas por você, que descreviam ele pulando de uma ilha grega para outra e fretando jatos particulares para ir ao Super Bowl. Ele está se divertindo muito. É evidente que alguém financia o estilo de vida dele. Mas o paraíso veio com problemas. Em 2021, Buddle já estava preocupado com a dinâmica do mercado de drogas na Austrália. Enquanto tudo isso ocorria, Mark Buddle levava uma vida de luxo na ensolarada Dubai, ainda envolvido no tráfico de drogas. Em 2020, o preço de certas drogas caiu na Austrália, reduzindo bastante os lucros de Mark e outros traficantes. Os preços da metanfetamina caíram de 250 mil dólares australianos por quilo para apenas 80 mil. Como você viu, em 2020 o preço da metanfetamina chegou a 250 mil. Em questão de um mês, caiu para 80 mil. Isso acontece porque não há estrutura, não há regras, não há lógica. E para ser sincero, não faz sentido. O que um chefe do crime deve fazer? A solução dele foi ambiciosa. Buddle propôs uma comissão ao estilo da máfia para controlar os preços das drogas e as operações na Austrália. E não faz muito tempo que Mark Buddle enviou uma mensagem sobre um tipo de acordo ao estilo da máfia que ele queria introduzir, chamado de comissão. Por mensagens criptografadas no Anã, ele descreveu sua visão de uma estrutura tipo cartel, com ele no topo. Ele enviou a mensagem novamente em um dispositivo criptografado que circulou entre a maioria dos criminosos na Austrália, toda a rede basicamente dizendo que ele havia se nomeado como chefe da comissão, onde ele basicamente colocaria um imposto sobre qualquer importação de qualquer droga que chegasse à Austrália, especialmente em Sydney. Ele disse que garantiria passagem segura, que as pessoas poderiam distribuir suas drogas com segurança. Ele também disse que seria uma forma de ajudar a controlar o preço, porque na mensagem de texto ele disse que o preço do Fry, que era basicamente metanfetamina, tinha despencado por causa de todas as pessoas envolvidas no mundo das drogas. Ele disse que, dessa forma, basicamente tendo um cartel controlado por ele, o preço poderia ser elevado. Mais de 1.000 policiais cumprindo 33 mandados de busca e ajudando com outros 57, quase todas as prisões aqui têm relação com o tráfico ilícito de drogas. Então ele combinou um cartel empresarial com uma forma de coerção ao estilo da máfia, com ele no topo. A vida em Dubai não era só negócios. Uma briga na piscina com turistas britânicos em 2021 acabou com seu perfil discreto. O chefe exilado de uma gangue de motoqueiros de Sydney, Mark Buddle, brigou com turistas ingleses em Dubai. Imagens no Instagram mostram o comanchero tatuado ao fundo, aparentemente cuspindo e gritando ameaças, enquanto funcionários tentam separar os grupos. A polícia de Nova Gales do Sul quer conversar com Buddle. Mas ele está em Dubai desde 2016. Dubai e... Não parecia muito bem. Não, isso foi no meio do ano passado, no meio de 2021. É a primeira vez que alguém tão famoso, que leva uma vida tão discreta. Até então, ele não tinha. Ele realmente tinha
O incidente, registrado em vídeo e compartilhado online, o forçou a fugir para a Turquia quando as autoridades de Dubai começaram a se aproximar. Talvez tenha sido uma batalha que esse chefe dos Comanchero preferiria não ter escolhido. Após o vídeo de sua briga com turistas britânicos em Dubai no ano passado, Mark Buddle decidiu fugir. Com medo de ser preso, ele deixou a esposa e os filhos para trás. Ele foi de Dubai para a Turquia, onde ele tinha muitos membros dos Comanchero na Turquia. Eles eram principalmente de nacionalidade turca. Então eles são bem protegidos lá, enquanto Mark Buddle não era. O exílio dele ficou mais complicado. Da Turquia, ele se mudou para o Líbano, depois para o norte de Chipre, um estado reconhecido apenas pela Turquia. Ele saiu de lá e foi para o Líbano, acho. Sim, ele foi, mas isso também não durou muito, de verdade. Então, em todo lugar que ele ia, a pressão aumentava sobre ele por parte das autoridades australianas e depois das autoridades locais. Como ele é um garoto australiano dos subúrbios de Sydney, não tinha a proteção que alguns locais tinham. E, por fim, ele acabou no Chipre do Norte, que é uma parte estranha do mundo. Não é? Sim, cada mudança parecia mais desesperada que a anterior. O mundo dele diminuía a cada mudança. Ao mesmo tempo, surgiram problemas na vida pessoal dele. O mundo dele foi ficando cada vez mais difícil para ele viver. A parceira dele, Mel Terwisha, permaneceu em Dubai com os filhos, enquanto Mark Buddle buscava refúgio no Oriente Médio. O império do comandante poderoso estava desmoronando? Ninguém está acima da lei, e acho que temos uma mensagem muito forte aqui em Nova Gales do Sul. Se você fizer algo errado, nós vamos continuar a te procurar, vamos te rastrear e vamos te trazer de volta para este país. A tecnologia provou ser a maior fraqueza de Buddle. Como outros criminosos de sua época, ele confiava em dispositivos de comunicação criptografados para comandar suas operações. Mas quem realmente observava? O aplicativo Anon parecia perfeito. Divulgado como uma ferramenta de comunicação inviolável, ele atraiu criminosos do mundo todo. Buddle, como outros, achava que suas mensagens eram seguras ao tratar de negociações de drogas e questões organizacionais. O Anon foi vendida para eles. A ideia foi vendida para eles por um vigarista em San Diego, dizendo que isso era a prova de falhas. Ela foi basicamente adotada por Hakeem Arif, um chefão do crime muito influente, com enorme respeito na Austrália, em Sydney e no Comanchero. Então foi ele quem meio que endossou isso. A realidade era outra. Sem Buddle saber, o FBI e a Polícia Federal Australiana monitoravam todas as mensagens enviadas pelo Anon. O aplicativo, longe de ser seguro, na verdade foi criado pelo FBI como parte da Operação Trojan Shield. Nos últimos 12 meses, discutimos bastante o aplicativo Anon, usado como cavalo de Troia no submundo do crime. E o que aconteceu foi que figuras do submundo supostamente estavam usando esse aplicativo achando que era a coisa mais segura do mundo, que podiam conversar em um dispositivo que era como um aparelho cifrado, que parecia um telefone celular. Eles discutiam assassinatos, importações de drogas e qualquer assunto sem serem vistos pela polícia, ficando livres para agir. Sem que soubessem, todas aquelas mensagens que eles estavam trocando estavam sendo capturadas pelo FBI e pela Polícia Federal Australiana. O aplicativo foi criado pelo FBI e por 3 anos a Polícia Australiana monitorou cada palavra. As mensagens dele revelaram planos ambiciosos. Através do Anon, Buddle reclamou sobre a queda dos preços das drogas e propôs sua comissão para controlar o tráfico de drogas na Austrália. Cada mensagem reforçava o caso contra ele. Eles falavam abertamente sobre negociações de drogas, sobre assassinatos de pessoas. As evidências cresciam discretamente. Enquanto Buddle curtia o luxo no exterior, as autoridades reuniam dados de suas comunicações. Quantos segredos aquelas mensagens revelaram? A Polícia Federal e o FBI capturaram muitas comunicações entre redes criminosas conhecidas ao redor do mundo, mas especialmente de australianos. Em meados de 2022, a armadilha ela estava prestes a ser acionada. O Chipre do Norte já o havia declarado inconveniente em termos de paz e segurança públicas. Ele cometeu violação de visto e tinha problemas de imigração. Então, Buddle escolheu o Chipre do Norte como um refúgio seguro apenas para ser preso e levado para a Turquia, onde a extradição é uma opção.
Uma decisão de deportar Mark Douglas Buddle, que foi considerado inconveniente para a paz e segurança do nosso povo, foi tomada na sexta-feira. Ele agora está preso em uma prisão não revelada em Ankara. A Turquia ia deportá-lo para a Austrália, onde a Polícia Federal Australiana se preparava para prendê-lo. Mark Buddle acabaria deixando a Turquia. Ele seria deportado porque estava sendo mantido lá, principalmente por violação de visto e problemas de imigração. Eles estavam fazendo uma grande limpeza de estrangeiros que consideravam talvez indesejáveis, e foi assim que ele foi classificado. Foi a arrogância que levou à sua queda? Ou simplesmente o resultado inevitável de confiar demais na tecnologia? De todo modo, o Apianon selou seu destino. Tudo terminou em uma noite de terça-feira em 2022. Mark Buddle, o homem mais procurado da Austrália, finalmente estava voltando para casa algemado. Alguém que era conhecido como o homem mais procurado da Austrália apareceu no Tribunal de Darwin após sua dramática deportação e subsequente prisão pela Polícia Federal Australiana. Isso foi em um sábado à noite. Recebi uma ligação de que ele fora preso pelo FBI, que invadiu o local. Agora isso acabou se mostrando talvez incorreto. Eles estavam sob a impressão errada de que era o FBI, mas na verdade eram autoridades locais. Os cipriotas agiram em uma operação descrita como de grande porte, entrando pelas janelas, fortemente armados, arrastaram ele para fora. E foi aí que ele acabou na Turquia. Como os poderosos caíram, a operação foi conduzida com paciência e sigilo. Foi conduzida com muita paciência e muito sigilo. Houve mensagens muito enigmáticas entre eu e a Polícia Federal, e ele já está sob custódia há um bom tempo lá na Turquia. E, para ser bem sincero, poucas pessoas achavam que ele voltaria para cá, para a Austrália, porque não havia nenhum mandado de prisão contra ele. Muitos policiais queriam falar com ele sobre vários assuntos, mas nenhuma acusação foi feita na Austrália. As autoridades turcas fretaram um jato particular e, sem a presença da Polícia Federal Australiana, levaram Buddle de volta para responder à justiça. Será que ele sabia seu destino ao entrar naquele avião? As acusações eram graves. A Polícia Federal Australiana alegou o envolvimento dele na importação de 160 quilos de cocaína, no valor de 40 milhões de dólares australianos, de Hong Kong para Melbourne, em maio de 2021. Mas desde então se soube que, há cerca de 2 semanas, um mandado foi assinado no Tribunal de Magistrados de Melbourne, acusando Mark Buddle de envolvimento na importação de 160 quilos de cocaína. E então, você sabe, o que aconteceu entre... Você sabe, a Polícia Federal tem um representante na Turquia e, de repente, Mark Buddle é colocado em um avião. Ele havia sido deportado para a Austrália. As mensagens do Anã voltaram para assombrá-lo. Tudo desmoronou rapidamente. A vida pessoal dele implodiu quando Mel Tervish anunciou a separação, revelando que ele era casado com uma mulher turco-cipriota. Surgiram histórias de que ele se casou com uma mulher em Chipre e se separou de Mel. Sim. Ela chegou a usar as redes sociais, acho, para dizer algumas dessas coisas. Sim, ela conversou com a gente. Passou de ser uma história incrível sobre ele ter sido preso para quase uma novela. Em 2023, Alex Ver já havia substituído ele como comandante supremo do Comintero. Ainda assim, restam perguntas. Apesar da prisão, tenentes leais como Alan Meehan e Tarek Zahid mantiveram suas posições. Mas as autoridades dizem que logo eles também serão presos. A prisão de Buddle provavelmente vai intensificar o vácuo de poder dentro da gangue de motoqueiros Comintero. Já agravado pela tentativa de assassinato do sargento de armas Tarek Zahid e pelo assassinato de seu irmão Omar, um dos cerca de 12 homicídios recentes em uma sangrenta guerra de gangues. A prisão de hoje representa um golpe importante contra o crime organizado e integra o esforço da Polícia Federal Australiana para desmantelá-los. Apesar da Polícia Federal Australiana ver Buddle como um peixe grande, ele não é o único alvo. Os investigadores ainda buscam capturar outros 20 pelo mundo. Quanta influência Buddle ainda exerce de dentro da prisão? A história continua a evoluir. O que vem a seguir para o ex-comandante do mundo? Só o tempo dirá.